Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje é dia de comparar o Galaxy Z Fold 5 com o Galaxy S23 Ultra. Quem será que ganha essa briga e quem deve comprar cada um desses modelos? Qual que é o mais interessante para cada perfil de usuário? Vou tentar mostrar nesse vídeo de hoje que de repente você pode se surpreender e fazer uma escolha bem diferente do que você está imaginando. Então vamos dar uma olhada no vídeo e conhecer um pouquinho mais os detalhes desses dois modelos excelentes da Samsung. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então o primeiro ponto inevitável do comparativo é a ficha técnica. Porque nós temos nessa ficha técnica o preço, tá? Então, como é lançamento e mesmo fora do lançamento, um dobrável é um aparelho mais caro. Só que tem que lembrar sempre que é um aparelho que substitui pelo menos outros dois. Ele substitui um tablet como um iPad mini e um Kindle tranquilamente pelo tamanho e ainda pode ser dobrado e colocado no bolso, coisa que você não faz com o Kindle, que você não faz com o iPad mini, tá? Haja bolso. Então, a primeira questão é essa. Então, o preço realmente é um ponto crítico, um ponto que define escolha. Mas tem que pensar que esse cara aqui, ele substitui dois outros equipamentos, tá? Então, de repente, não é tão caro quanto parece, ainda que seja muito, mas muito caro. Ele é mais pesado, mas não é uma coisa absurda, mas você sente até na mão, ele é um pouquinho mais pesado, sim. Seguindo em frente, os dois são compatíveis com 5G, os dois são o Snapdragon 8 geração 2, tá? Adreno 740, 12 de RAM, tudo igual nos dois. A diferença da tela é significativa, de 6.8 para 7.6, mas você tem uma densidade de pixels maior no S23 Ultra, porque você tem uma resolução monstruosa aqui de tela. Para o tamanho da tela, uma resolução muito grande. Os dois têm 120 Hz de taxa de atualização. Não temos uma tela frontal, né? Não temos duas telas no S23 Ultra. E aqui é o outro ponto que eu comentei, né? Você sai de 50 megapixels de câmera principal para 200 de câmera principal. Então realmente isso faz uma diferença. E além disso nós temos 10 de zoom óptico no S23 Ultra. Então é outra diferença importante. Na parte da câmera frontal, elas são bem parecidas, mas ainda assim a do S23 Ultra é um pouco melhor. A interna do Z Fold 5 eu nem considero, é muito fraquinha, mas a externa, a frontal externa, ela tem 10 megapixels, tem uma abertura f2.2, é uma boa câmera, mas ainda um pouquinho pior, pelo menos em megapixels, né? Tem menos megapixels do que a frontal do S23 Ultra. Mas ainda assim os dois gravam em 8K, inclusive na câmera frontal, não naquela pequenininha, mas na câmera frontal. E aqui a última grande diferença, bateria. Nós temos uma tela gigante, na verdade duas telas, é ainda uma tela externa com uma bateria de 4.400 mAh contra uma bateria de 5.000 para uma única tela menor no S23 Ultra. Então aqui temos um ganho, sim, de hora de uso que é importante, tem que ser observado. Mas no dia a dia, como é que ficam esses dois aparelhos? Bom, o Galaxy Z Fold 5 ele é mais confortável na mão, fica até mais discreto, fica melhor no bolso, apesar de ser mais pesado, ele é mais curto e mais estreito. Então ele fica mais confortável, apesar do peso, que não é leve, ele fica confortável no bolso, mais do que o super gigante aqui da Samsung, o Galaxy S23 Ultra. Dá para ver que ele é inteiro maior, apesar de ser bem mais estreito, tá? Mas ele é inteiro maior. Mas assim, a sensação de uso no bolso, o peso é muito parecido, mas o dobrável fica fica melhor acomodado, fica melhor para usar. Na rua, para atender uma ligação, sem dúvida alguma, fica mais discreto atender com esse cara aqui.
ele quase que some na mão, apesar de ser bem gorducho aqui, ele fica melhor, ele fica mais discreto do que o S23 Ultra, que é um monstro. Essa tela externa é praticamente a tela de um tablet, né? Então realmente fica mais complicado de atender na rua esse cara aqui. Por outro lado, é mais discreto, por incrível que pareça, usar esse cara aqui do que essa tela gigante aberta. Então a sensação que eu tive de usar na rua é que dá um pouco de receio, dá um pouco de medo de abrir, dependendo do lugar, esse cara aqui na rua. Esse aqui você em alguns momentos não é o ideal, mas ainda é um celular menor, tá? Ele ainda fica um celular menor, você segurando com as duas mãos, ele dá para, né, meio que se ajeitar na rua ou no ambiente público, e aqui não, aqui ele acaba chamando mais atenção porque é uma tela enorme, tá? Então temos este problema, mas é o que eu falo sempre, a vantagem do dobrável é justamente essa: se eu tô na rua, eu fecho e ele fica um celular menorzinho, então ele não vai chamar tanto atenção fechado usando na rua quanto um celular como o S23 Ultra. Então tem esse ponto aí para colocar na balança. Questão de multitarefa, os dois desempenham super bem. Teste de velocidade que eu fiz, o aparelho dobrável ele desempenhou melhor, mas assim, na vida real a diferença é quase imperceptível. Eles são muito semelhantes no desempenho, os dois voam muito alto, sabe? É muito bom de ver. Os dois aparelhos praticamente não tem engasgo, funcionam super bem. Rodam qualquer jogo com as especificações, os gráficos, desculpa, no máximo. Então, os dois aparelhos eles entregam muito desempenho, tá? Modo DeX nos dois funcionou super bem, sem nenhum problema. Editei vídeo no LumaFusion nos dois. E claro, né, cada um tem a sua vantagem. Aqui eu tinha uma timeline maior, um preview maior, mas aqui eu tinha a caneta para fazer os cortes, para fazer as atualizações ali, os detalhes. Então, cada um na sua, mas os dois entregaram uma experiência excelente. No caso aqui, o S23 Ultra, na minha opinião, ele tem uma vantagem muito grande, duas vantagens muito grandes, né? Primeiro, a caneta já vem no corpo do aparelho, então realmente é muito interessante, é uma despesa a menos, então ele, além de ser um aparelho hoje mais barato, ele já entrega essa experiência que aqui você precisa comprar ele não deixa funcionar, não deixa usar, ó. Aqui você tem que comprar uma capa com uma caneta, aqui já vem dentro do aparelho, tá? Aqui você vai ter uma área menor para escrita, aqui ó o tamanho da linha que você tem para escrever, então eu não vou escrever, calma meu filho, eu não vou escrever, só estou mostrando, mas aqui você tem uma área muito maior, linhas mais extensas, tá? Então acaba sendo mais interessante para você trabalhar com a caneta aqui, só que ela não vem, ela é um acessório vendido à parte, não é barato, então encarece ainda mais o produto, que já é bem caro, né? Então aqui é uma vantagem bem interessante. A outra vantagem para quem gosta de foto, vídeo, com certeza é o módulo aqui, os módulos de câmera, que eu já comentei no início do vídeo. Você tem, além de modo macro, você tem um zoom ótico de 10 vezes, uma câmera principal de 200 megapixels contra uma de 50 no dobrável. Então aqui você tem o estado da arte de fotografia e vídeo, tá? Então você tem tudo de melhor nesse aparelho e isso é muito interessante, é muito legal, porque assim é uma peça única que entrega mais bateria, entrega um conjunto óptico mais avançado e com mais recursos, não vou dizer mais avançado, tá? Com mais recursos, que aqui você tem um conjunto da linha S23, aqui você tem do S23 Ultra. Então você vai ter mais recursos aqui, vai ter a canetinha, vai ter um celular que teoricamente é mais resistente, porque ele não tem peças móveis, né? Ele não dobra uma tela, dá para você usar uma película aqui. Então assim, você tem
vantagens interessantes. Ele é teoricamente mais durável e ainda tem esses itens que eu comentei, mais bateria e tudo mais. Então, minha escolha hoje é esse cara aqui, tá? Eu continuo utilizando ele, vou continuar, porque eu acho que para o meu uso, especificamente para o meu uso, ele manda muito bem e, como eu já disse em outros vídeos, eu sou fã da linha Note, então o fã da linha Note dificilmente muda dessa linha. Tá? Pode ser que um dia eu não tenha mais essa linha Ultra, né, que era Note, virou Ultra, eu tenha que mudar na força, mas por enquanto eu não me vejo mudando porque eu gosto muito dos recursos que essa linha entrega, tá? Que é os melhores recursos de foto e vídeo, a experiência com a canetinha e uma peça única e muito bem azeitada, que muito bem acabada, muito legal. Agora, vamos falar do dobrável, tá? Pensando no dobrável como uma solução para a produtividade, ele é sim melhor do que o S23 Ultra, porque ele simplesmente tem uma tela maior. Começando daí, você tem como dividir essa tela em duas telas maiores, duas telas com mais espaço de visualização. Então aqui você vai ter uma experiência bem mais interessante, tanto aqui nessa posição, né, no modo retrato, quanto no modo paisagem, que para mim é até o mais legal. Você tem dois celulares aqui com telas grandes, né, como se fossem, né, e é muito legal de utilizar. Para jogo, eu ainda acho que o formato da tela depende muito, né, do jogo que você está rodando. Por exemplo, jogos de corrida eu prefiro ver a pista inteira na horizontal, tá? E aqui eu tenho um pouco menos de espaço de visualização do que eu tenho no S23 Ultra. Então, dependendo do jogo, aqui pode ser um pouquinho pior para jogar ou um pouco melhor, tá? Depende do que você vai jogar. Tá? Para assistir os vídeos no YouTube, eu achei que aqui é melhor. Para consumir conteúdo, de uma forma geral, aqui é melhor. Mas aqui, ó, ainda assim, que é uma tela mais quadrada, desempenho de jogo impecável e é muito legal jogar com essa tela que é gigante, né? Essa tela é muito grande e dá uma impressão, por incrível que pareça, apesar da visualização para corrida, na minha opinião, ser melhor no aparelho mais retangular, né, menos quadrado, no S23 Ultra, aqui é muito gostoso de jogar, é muito agradável e o desempenho é fantástico, ó, não tem nem o que falar. Olha, você tem uma tela enorme, com cores super bonitas, com uma definição super legal, com todos os detalhes aí de alta resolução. Então, realmente é uma experiência bem interessante. Olha o que esse cara fez, gente. Que isso, hein? Mas realmente é uma experiência muito interessante. Obviamente fica melhor jogar na horizontal, mesmo que tenha, né, uma diferença pequena, né, na horizontal comparado com a vertical nesse aparelho. Você ganha um pouquinho a mais aqui nas laterais, o jogo melhora um pouco. Mas gostei muito de jogar. Achei que a parte escritório dele fez muito sentido também. Ó, eu tenho os alto-falantes aqui, nessas duas laterais, colocando num suporte como esse. Vou tentar mostrar para vocês aqui da melhor forma possível, tá? Então aqui, ó, fica essa visualização. E aí é só colocar um teclado e um mouse e você tem um super escritório que você carrega no bolso, tá? Então gostei muito dessa parte de multitarefa e dos benefícios que uma tela tão grande pode trazer. Leitura de livro muito mais agradável do que no S23 Ultra. Consumo de rede social é muito mais agradável, a tela é maior, é muito melhor de visualizar as coisas. Então aqui, ó, para rede social, claro que aí você tem alguns controles que foram ajustados, aqui no caso do TikTok, nas laterais, mas ainda assim é uma visualização enorme, né? É uma visualização muito, muito grande mesmo.
Então o consumo fica muito mais agradável, o consumo de conteúdo, do que se você estivesse com uma tela menor, tá? Então é uma escolha difícil. Eu acho que se você tiver com menos dinheiro e quiser um top de linha, eu acho que não tem muito o que pensar. Eu acho que aí você precisa ir para o S23 Ultra. Obviamente, quem quer o melhor de câmera e quer já sair da caixa com a canetinha, eu acho que o aparelho certo é o S23 Ultra. Agora, se você está pensando num aparelho que substitua não somente o seu celular top de linha, mas também o seu Kindle e o seu tablet, esse aqui é o melhor aparelho que você vai encontrar, tá? A única observação que eu faço, aqui você tem que sempre ter o foco no seguinte: precisa ser extremamente cuidadoso, porque o risco de queda aqui, de quebra numa queda, é maior do que no celular em barra, tá? Então precisa sempre estar ciente disso. Se você é desastrado, se você derruba com frequência o celular, esse aqui não é o seu celular. Pega um S23, compra uma capa a que mais protege que se encontrar, e ainda coloca a melhor película que você tiver acesso, e aí você vai ter maiores chances de manter o aparelho intacto por maior tempo, tá? Agora, se não for o caso, você é uma pessoa cuidadosa, uma pessoa que é super neurótica ali, de não deixar cair, não deixar riscar e tal, esse aparelho aqui ele vai substituir outros dois, e aí na conta pode ficar uma conta interessante. É claro que aqui eu considero que ele substitui, falando em tamanho da tela, ele substitui bem o Kindle, não no tipo de tela, porque a tela do Kindle é menos cansativa no longo prazo de uso, mas aqui você vai substituir o Kindle porque eles têm um tamanho muito semelhante, mas o tablet ele vai substituir parcialmente, tá? Porque um tablet hoje, o de entrada, o S9, ele tem 11 polegadas, então são aparelhos bem diferentes, tá? Aqui você vai ter um mini tablet, então tem que ter isso em mente também. Não vai ser um tablet de verdade, tá? Vai ser um mini, mas já é mais do que muito celular, né? Já é uma super tela, mas não vai ser um tablet, né? De fato. Mas de qualquer forma, aumenta sim a sua produtividade. Tem aqui o conjunto óptico da linha S23, S23 Plus, não é Ultra, mas é muito competente, é muito legal. As fotos, principalmente noturnas, saem muito boas, gravar vídeos também, o resultado é excelente. Então, gostei muito desse aparelho aqui. E eu acho que tem muita gente que deve se enquadrar tranquilamente no perfil de uso deste modelo, tá? Mas aí é aquela história, né? Cada um tem que ver a questão do bolso, né? Da grana mesmo que tem disponível para comprar um celular, e desses pequenos detalhes que eu comentei, né? Das câmeras, da caneta, da questão da tela, né? Se você é uma pessoa mais cuidadosa ou não. Então tem alguns outros pontos que precisam ser colocados na balança antes de fechar uma compra de um aparelho, né, tão caro quanto esse. Mas é isso, eu acho que dá para segmentar bem, eu acho que depende muito do perfil de cada um, e eu acho que tem aparelho para todo gosto, para todo bolso, e realmente é muito interessante poder ver a evolução, principalmente dos aparelhos dobráveis nos últimos tempos. Então fica aí a decisão para você, né, de qual é o melhor. Na minha opinião, os dois são fantásticos. Aqui eu tenho alguns pontos que me interessam mais, mas eu acho que nem todo mundo precisa de uma câmera de 200 megapixels, nem todo mundo precisa da caneta dentro do aparelho. Isso são coisas muito específicas do meu uso. Então, partindo desse princípio,
esse aparelho aqui acaba sendo uma escolha muito interessante, porque ele vai entregar mais tela, ele vai entregar uma multitarefa mais interessante e pode substituir outros equipamentos que você tem em casa. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o comparativo entre o Galaxy Z Fold 5 e o Galaxy S23 Ultra. E aí a escolha fica por conta de vocês, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.